Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Por que só fazer Game Design Document, ou seja, projeto de jogo, né? A documentação não funciona e o que eu posso fazer a respeito disso? Então, ó, se você só faz aí a documentação, planeja seu jogo, mas não está conseguindo botar em execução, ou então faz tudo direitinho lá no planejamento, mas não segue adiante, esse vídeo é para você e vai te ajudar bastante nessa parte. Redes sociais estão aqui abaixo do Fábrica para acompanhar e saber as novidades. Pessoal, para que vocês consigam entender um pouco melhor essa história de por que só vou fazer o Game Design Document, o documento de Game Design não é importante, eu vou fazer uma analogia aqui e explicar para vocês, usando a analogia de uma viagem, uma história de uma viagem, como é que a gente pensa no planejamento de uma viagem para chegar lá no ponto da documentação, daí vocês vão entender com muito mais clareza e muito mais facilidade. Mas para quem não sabe, gente, um Game Design Document ou documento de Game Design é a forma que o projetista de jogos ou Game Designer usa para registrar as decisões que ele toma no seu projeto. Então lá ele define as regras, define as mecânicas, define a narrativa, define os controles, define tudo que precisa para o jogo depois poder ser executado. É um planejamento basicamente que você registra tudo, né, que é necessário para construir esse jogo, tá bom? E aí, baseado nessa analogia da história, da viagem, a gente sempre quando vai fazer uma viagem, a gente pensa no quê, né? A gente pensa primeiro, para onde que a gente vai, né? Qual o destino, qual que é o local, né? Então, para onde nós vamos? Esse é o ponto, né? Quem vai nessa viagem também, né? As pessoas, quantidade de pessoas, tudo mais. Quanto que vai custar essa viagem, né? Também a gente pensa, o dinheiro, os recursos, hotel, enfim, a gente faz uma lista de recursos que vai precisar para levar para essa viagem também, né? A gente também pensa como que a gente vai para essa viagem. Vai ter que ir de avião, daí depois tem que ir de ônibus, tem que pensar nisso, naquilo. A gente pensa numa série de coisas nesse sentido, né? Quando vai também, a gente também decide, né? Quando é que a gente vai, que dia melhor, tal, a gente pensa nisso também. Como é que a gente faz para chegar lá também, então todo o trajeto, daí tem que tomar, tudo parte um pouco também do onde vai, né? E aquela questão, por que eu quero ir lá, né? Qual que é a vantagem? Tem um lugar bacana, tem uma grande coisa lá para ser vista, então a gente pensa nisso também. Ou seja, a gente pensa em uma série de fatores para nós construirmos essa viagem, certo? Então, algumas perguntas que eu quero deixar para vocês aqui. O planejamento vai ajudar nessa viagem? Vai, né? Porque você vai reduzir as incertezas que você tem sobre a viagem. Então você já tem um trajeto que você vai ter, você já sabe que hotel que tu vai ficar, tu já sabe uma série de coisas antes, que você previu antes no planejamento, para que essa viagem aconteça com êxito. Aí vem a grande questão, esse planejamento dessa viagem, ele é imune a mudanças? Claro que não, né, gente? Acontece imprevisto, acontece algumas coisas que você não estava prevendo. Por exemplo, chega lá e vê que aquela atração turística que tu queria visitar, hoje é fechada, por exemplo, só abre na segunda. E aí você planejou tudo e esqueceu de olhar isso, né? Enfim, ou aquele dinheiro que você achou que era tantos, não foi tão suficiente para certas atividades, né? Alguns imprevistos sempre acontecem, né? Isso é normal de qualquer planejamento. E só o planejamento é suficiente para a viagem, para acontecer e tudo acontecer da melhor forma possível, vamos dizer assim? Claro que não, né, gente? Porque às vezes existem informações que foram colocadas no planejamento que estão erradas ou estão desatualizadas, né? Tu olhou lá no Google Earth da vida e viu lá que o mapa era de dezembro de 2009, daí você viu que agora já tem outras coisas lá, não tem nem mais aquela localização, ou aquela empresa nem existe mais lá, por exemplo, que você queria visitar. Então, sabe, existem algumas coisas que vão acontecer nesse processo e que, claro, o planejamento sempre nunca vai ser 100% perfeição. E aí, terminado o planejamento, tudo, então fiz o meu planejamento da minha viagem. O que eu vou fazer agora? Adivinha o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar em casa. É isso aí, eu vou ficar em casa. É isso, o que vocês acham? Pois é, eu fiz essa analogia aqui porque é muito que acontece. Isso é o que muito acontece quando as pessoas decidem fazer um jogo. Elas fazem todo o planejamento, pensam em tudo, e aí depois sabe o que elas fazem? Elas não desenvolvem o jogo, basicamente, né? Não conseguem ir adiante no próximo passo. E aí eu vou ver aquelas mesmas perguntas que eu fiz anteriormente para a viagem, agora para jogos, né? Fazer todo o planejamento. E aí, gente, planejamento pode ser Game Design Document, pode ser Game Design Canvas, pode ser o tipo de planejamento que tu quiser fazer. Lembre-se que tem várias formas de fazer Game Design Document, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, inclusive sobre formas de fazer Game Design, então, né, de documentação, né, de Game Design. Então, tem um monte de forma que tem que fazer. O importante é descobrir aquela que é melhor para você, que funciona melhor e que toda a equipe saiba também o que tem que fazer. Então, vamos fazer aquelas 3 perguntas agora para o Game Design Document, para o documento de Game Design? Vamos lá então. O planejamento vai ajudar no desenvolvimento do jogo? Vai reduzir incertezas, vai ter um pouco mais de trabalho, você vai saber mais focar mais, direcionar melhor. Então, com certeza. O planejamento ele é imune a mudanças? Não, porque também ocorrem imprevistos, também vão ocorrer situações que você vai perceber que pode ficar melhor assim, né? Você vai receber sugestões da equipe de desenvolvimento do jogo também.
Então não vai ficar sempre daquela mesma forma também. E o planejamento, ele é suficiente para ter um bom jogo? Não, porque pode ter dados errados ali, pode ter decisões erradas ali, que eu acho que vai ser muito divertido pro jogo, depois testando a gente vê que não é tão divertido assim, né? Ou às vezes aquilo que eu penso ali no papel, planejando do meu jogo, chega na hora da implementação, eu vejo que não é tão viável assim, e aí prejudica a construção e a experiência disso, né? E aí por isso que fica complicado de fazer. Inclusive a questão de planejar game design é um papel do game designer, eu falo isso lá no e-book gratuito, Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes, que está aqui abaixo na descrição do vídeo, você pode baixar de graça, ou vai lá no site fabricadejogos.net, que também tu aproveita para aprender mais gratuitamente, tá certo? E aí é isso, gente, fiz o planejamento do jogo, tá tudo certo, jogo concretizado, gente, tá tudo certo, tá bacana? Claro que não, gente. E aí vem o grande problema da galera que tá começando na área. Às vezes pega um modelo de internet aí de um game design document, preenche tudo lá bonitinho e tal, e acha que está garantido o sucesso do teu jogo. Só que você colocar algumas informações ali que você não tem certeza, às vezes você não tem experiência também, né? Vai acrescentar às vezes coisas que não são necessárias. Porque, como eu sempre falo pra galera, gente, papel aceita tudo, tá? Papel, tu coloca ali qualquer coisa, ele vai aceitar, ele não vai fazer o julgamento de análise, dizer o que é bom, o que não é, o que é melhor, o que é pior. Ele vai aceitar tudo. E aí, a partir do momento que você preenche, por isso que eu falo que preencher só um documento de game design, document, ou seja, o formato que utilizar de planejamento, não vai ser suficiente. Porque tem que ter decisões pensadas, tem que ter validação disso. E aí, claro, nós vamos discutir um pouco como posso fazer então esse modelo. E aí, voltando para a analogia da viagem que eu fiz lá, então é isso, o cara planeja toda a viagem e fica em casa. E é isso que muita gente faz. Planeja todo o GDD e acha que, ok, tá tudo garantido sucesso agora, então basta eu ficar aqui de quieto, bota a equipe de desenvolvimento para trabalhar. E é isso que um game designer faz. O game designer só planeja e depois o resto que se lasque, né? E não, o trabalho do game designer não é só fazer game design document, não é só fazer planejamento de documentação. Essa é uma das tarefas que o game designer faz. Isso aí eu tô cansado, gente, de ver na internet, de ver em material, de ver em curso e coisa arada. O pessoal só falando que game designer faz documentação. E depois, mas peraí, cara, só vai fazer documentação? Tem que fazer protótipo. Mas claro, o game designer faz protótipo também. Ele também valida a sua ideia, ele testa a sua ideia também. Ele não fica só no planejamento. O planejamento é uma das atividades do game designer, que é isso que o pessoal tem que entender. Inclusive, essa questão muito forte de falar no Game Design Cycle, que é o meu curso voltado para exatamente planejamento de jogos, essa parte aí, porque o planejamento é uma das etapas, mas não é a única etapa. É isso que o pessoal tem que entender. E aí, gente, o que é muito comum que eu vejo, às vezes a galera pede, Fabiano, me manda um modelo de Game Design Document aí. Fabiano, não tem um modelo aí para preencher? Ok, cara, mas o modelo é para quem já tem decisões mais conscientes do que vai fazer. São pessoas que já sabem e já tem um pouco de know-how e de experiência, né? Já estudou um pouco também das técnicas de game design, já analisou jogos também e aprendeu com esses jogos e começou a perceber padrões de sucesso nesses jogos. Tudo isso constrói essa experiência para depois, quando for construir o planejamento do jogo, você consiga ter mais assertividade, certo? A questão é, gente, que o planejamento pode até sair um jogo bom, só que não é uma garantia de sucesso, entendeu? Não é um 100%. Porque realmente, depois que você faz o planejamento, você tem que ir lá e construir um protótipo, né? Que é uma versão limitada, às vezes, do jogo, não é uma versão completa dele. Mas que você consiga testar isso com alguém, com algumas pessoas, para poder validar, para ver se realmente, tá ok, realmente eu tô no caminho certo. E aí, dessa forma, você conseguir testando, validando, planeja mais um pouco e assim por diante. Que é o que eu já falei no canal aqui sobre design iterativo, né? Que é uma forma de processo exatamente nessa linha. E se já tá curtindo o vídeo aí, já dá aquele joinha bem esperto que ajuda a gente aqui no vídeo e divulgar para mais pessoas também. Claro que quando eu falo de design interativo também, gente, esse é o modelo ideal, né, de maneira central. Mas claro que se você tem um jogo que ele é muito batido, que ele é um jogo que você já sabe que ele é divertido, ou classicamente já tem vários jogos que fizeram e já testaram essa experiência, muitas vezes você não vai precisar estar fazendo tanto um protótipo não. Basicamente o planejamento, depois já partir para uma execução, você já consegue. Por exemplo, se eu vou criar um Pac-Man da vida de novo, né? Vamos supor. É um jogo que já tem validação, a gente já sabe que ele tem aí, tá aí no mercado, a gente já sabe do padrão de diversão dele. Talvez eu vou adaptar um pouco do nível de dificuldade, daí fazer alguns testes, mas a gente sabe que já é um modelo que tem uma validação acontecendo, né? Então tu não vai fazer grandes design interativos de teste ali e validar e corrige, planeja e aquela coisa toda sem necessidade. O game designer, então, gente, se a gente for elencar como atividades, ele planeja o jogo, ele promove as ideias da equipe também, né? Ele vai fazer os protótipos, que alguns chamam até o produto mínimo viável, né? Daí, de base nisso, daí ele vai construindo a experiência toda, né? Ele vai fazer a validação, ele vai acompanhar o processo de teste, porque isso vai trazer também melhorias para o produto, né?
E aí, com isso, ele vai construir todo um ciclo de trabalho que não é só fazer a documentação. Por isso que só fazer o Game Design Document não é suficiente. A gente precisa entender que tem todo um processo de validação dessa documentação, que também é função do Game Designer. Então, ó, essas duas coisas aí que a gente tem que frisar bem aqui nesse vídeo para finalizar. Primeira delas, gente, que planejamento não é sinônimo de sucesso, só ele, tá? Só o planejamento não é sinônimo de sucesso. Você precisa validar esse planejamento para que construa essa experiência. Porque o planejamento, gente, tem algumas funções. Ele serve para padronizar a comunicação da sua equipe, ou seja, todo mundo vai entender da mesma forma o teu jogo. Então, o Fabiano vai pensar de um jeito, a Maria de outro, o João de outro. Todo mundo vai pensar o jogo da mesma forma, então tu padroniza a comunicação para não dar aquelas confusões, né, de quem não entendeu o jogo direito, tá? Ela também serve como memória, né, então para te não esquecer das coisas, então você vai lembrar, tá lá, né, então você tem uma maneira de consultar isso aí, porque dependendo do port de jogo, gente, às vezes fica complicado a gente lembrar de tudo que a gente definiu, de tudo que tem no jogo, então é importante o registro também para isso. Também serve para dar direcionamento de foco. Ou seja, vai te direcionar mais o teu foco no que tu precisa focar de verdade para trabalhar ali. Então isso ajuda bastante também a documentação, o registro do planejamento. E outra coisa muito importante também, que o próprio planejamento, cara, já vai te dar muitas pistas sobre o teu porte do teu jogo também. O tamanho que o teu jogo está atingindo. Porque se você tem uma documentação muito extensa, com muito detalhamento, com muita coisa, provavelmente seu jogo aí está atingindo um porte bem grande, né? Porque geralmente o jogo de porte pequeno, a gente atinge mais ou menos um modelo de um Game Design Canvas, que é o modelo que a gente usa, por exemplo, uma página. Definiu em uma página. É um jogo pequeno, dá para trabalhar, né? Se ele é um jogo que já tem um roteiro, já tem uma narrativa, ou já tem um level design muito diferenciado, por exemplo, né, para cada fase, uma construção mais elaborada, aí a gente já vê que, talvez aqui vai dar uma complicada um pouco mais, né? Mas é normal também level design e narrativa sempre ter coisas à parte, porque são coisas que não dá para te detalhar numa página só, tu tem que fazer alguns desdobramentos ali que vão te ajudar, né? Mas com certeza o planejamento vai te ajudar muito a entender o escopo também. E a segunda coisa também, vamos falar agora, né? Segunda e última aí. E a segunda coisa que eu falei para frisar para vocês é que Game Designer não faz só planejamento. Ele também faz toda a parte de execução, controle, acompanha o produto, né, como um todo e valida tudo que ele está planejando também. Tá certo? Você curtiu o vídeo, gente? Então, ó, dá o joinha, se inscreve, compartilha com a galera também. Principalmente quem não sabe o que é Game Designer, que acha que só fazendo a documentação é o suficiente. Conta pra mim aí embaixo nos comentários também se você já fez sua documentação, se você passou por alguma experiência nesse sentido e se deu certo ou não deu, o que você fez diferente. E conta aí pra gente embaixo, que é sempre legal trocar uma ideia, tá bom? Tchau pra vocês então, gente. Se inscreve no canal, ajuda bastante. E até o nosso próximo vídeo no canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!